Eu não sei se é esse para começar. Não. Valeu. Bom dia a todos, bom dia Foz do Iguaçu, bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia planeta Terra, de qualquer lugar onde você estiver nos ouvindo, você, nosso internauta, receba as nossas considerações, né? Um ótimo dia a todos. Estamos iniciando mais um podcast, Qual é a Sua? E hoje nós temos uma pessoa espetacular, um educador, um professor. Nós estamos com a presença do professor Emerson Fulgêncio de Lima. Ele, nascido em Umuarama, Paraná, com a população aproximadamente, pelo censo 2020, de 112.500 habitantes, e tem como atividade pecuária de corte e o polo regional de faculdades e educação, né? Educação superior. Então, eu acredito que isso já está na água de Umuarama, né? Porque hoje nós vamos falar sobre educação com o professor Emerson Fulgêncio, né? Umuarama, conhecida como a capital da amizade, e está situada no noroeste do estado do Paraná. Eu sou o Mauro Maliverne, eu sou neurocientista, sou psicanalista, e estou aqui como apresentador juntamente com Dom William, nosso nobre professor, enfim, expert em várias áreas. E hoje será um assunto onde o nível está espetacular, né? 2 professores, 2 mestres da educação para trazer mais informação e entretenimento para você também, para enriquecer a cultura dos nossos internautas. Então, já fiz a apresentação do professor Emerson, né? Que é formado em Letras, Pedagogia e administrador do Polo. É Polo que se fala? O Polo é Dom. Aqui em Foz do Iguaçu é Dom, que trabalha com EJA. Isso mesmo? Que ele é um polo da Uninasal. Isso? Também, olha lá. Então, eu passo a bola para o nosso Dom William. Esse Dom, hein? Dom pegou mesmo. Até lá em Pitangui, minha terra natal, estão falando aí. Por que esse Dom? Dom, vem aí o projeto aí, o Dom, né? Se tiver espaço, eu vou explicar a origem dessa palavra aí. Opa! Vai ter que voltar lá no latim, né? Então, nós estamos com o professor Emerson Fulgêncio de Lima, que eu ia perguntar qual é a sua, e ele vai dizer qual é a sua profissão, sua vocação, e a gente sabe que ele tem vários. Inclusive, agora ele tem um canal no TikTok, né? E falando sobre o idioma português de uma maneira bem humorada, bem... e com o estilo gaúcho, porque tomando um mate, chama-se gramate. Pois não, professor Emerson, a palavra sua agora para dizer qual é a sua. Qual é a sua? Bom dia. É assim, a gente usar os clichês jornalísticos aí de canais, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Tem coisa que dá mais prazer, mas vamos falar que aqui tá bom também. Já eu me liberto, assim, dessa ansiedade e como um bom professor, o começo da aula sempre é tenso, de repente você descobre que está na sua mão o jogo, né? E fala, vamos fazer a bola rolar. Qual é a minha, né? Sou professor já praticamente 30 anos, residente de Foz do Iguaçu, nasci em Umuarama, mas residente de Foz do Iguaçu há 39 anos, 6 meses, 42 dias e 22 horas. Brincadeira. O ano que vem, em março, completo 40 anos de Foz do Iguaçu já. Viemos ainda crianças, né? Quando o pai nos trouxe junto aí. Eu nunca esqueço desse episódio, eu acho que vale registrar. O pai comprou um Opala em Umuarama fiado. E colocou a família dentro e veio para Foz do Iguaçu tentar uma novidade na vida. Ele era administrador, então conseguia tocar tudo, né? Arrendou um hotel aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nem era esse polo turístico. Sempre foi cidade turística, mas não era esse polo turístico. Não tinha nem muamba aqui em Foz do Iguaçu na época. Uma coisa bem singular. Estava vivendo um dos ciclos que Foz do Iguaçu fala, né? O ciclo Itaipu ainda. E colocou a piazada no Opala. Nós somos em 3, né?
eu e meus 2 irmãos, colocou a piazada no Opala e veio para Foz. Chegou aqui em Foz, vendeu o Opala e mandou o dinheiro de volta. Pagou o Opala. Usou o Opala só como meio de transporte um ótimo administrador ali. Mesmo. fazendo arte. Estou na educação já há 30 anos, como mencionei, e tive o prazer de entrar nessa parte administrativa, né? Nessa parte de gestão da educação. Isso não nasceu já com os polos, não. Nasceu na administração de escolas públicas, né? Fiquei como coordenador pedagógico, como diretor adjunto. Nunca fui diretor-chefe de escola pública aqui em Foz. Acho que não daria conta, daí ia bater muito de frente com o sistema. Mas depois administrei uma cooperativa educacional e daí tivemos a oportunidade de trazer esses polos educacionais. São 2 produtos, tá? É o DOM, que é um sistema de educação de jovens e adultos no formato EAD, e a Uninasal, que é um sistema de educação superior no formato EAD também. Faculdade e educação básica. Explica melhor esse EAD, porque pode ser que muita gente não esteja acostumada. Então, é muita sigla, né? A EJA, a palavra EJA, inclusive a gente usa o feminino, né? A EJA, porque é Educação de Jovens e Adultos. EJA. É uma modalidade que não é o nosso produto, não. É uma modalidade nacional. É um formato que se criou, uma alternativa que se criou para resolver o problema de atraso escolar, vamos dizer assim. Antigamente adultos, conhecido como... Era supletivo, né? Supletivo. E mais anteriormente como madureza. Madureza, Mobral, teve nome aí. Inclusive existia um estigma nesses nomes, né? Ou Mobral era se chamar a pessoa de burro, né? Quando a pessoa estava estudando num acelerador desse aí, era considerado como pessoas que tinham dificuldade educacional mesmo. Hoje não, a gente vê que é uma alternativa. Eu falo assim, já antecipando até algumas perguntas que nós temos aí. Tem pessoas que ficaram lá 30 anos sem estudar. Voltaram, concluíram seus estudos básicos na educação básica, ensino médio. Através do EJA. Através da EJA. E hoje está terminando a faculdade aí. Alguns já terminaram. Nós temos já alunos que concluíram o EJA com a gente e já concluíram medicina no Paraguai, já são médicos. Mas estava fora da sala de aula há 20, há 30 anos. Ficar fora de sala de aula foi uma alternativa necessária do passado. Não foi uma escolha, não. Foi uma alternativa. Então, se eu tenho uma alternativa agora para resolver isso, por que não resolver? Sim, então quer dizer que está possibilitando as pessoas que não tiveram, devido cada um respeitando as suas condições, o porquê que não deram sequência aos estudos, é a oportunidade da pessoa chegar ao banco universitário. Então, com certeza. É um acelerador, um avançador. Inclusive, nós temos um dado bem curioso. Nós estamos em Foz com a EJA, eu estou em Foz há 30 já, né? 40 já. 30 na educação. Nós estamos com a EJA há 9 para 10 anos. Completa 10 anos agora no ano de 2024. E já passa de 1.000 jovens e adolescentes e adultos maduros, né? Já passa de 1.000 formados na instituição. Quando você pega uma instituição assim de Solves, né? 10 anos, 1.000 certificados, 100 certificados por ano, 100 pessoas que estavam sem estudos voltaram a estudar e certificaram e vão melhorar a questão de qualidade de... Não só qualidade de vida, mas qualidade de empregabilidade, né? Exatamente, eles vão dar devolutiva para a sociedade. Com certeza. Né? Pessoas que poderiam estar sendo absorvidos aí pelo mundo da criminalidade, que é o caminho, entre aspas, né, mais fácil para adquirir dinheiro. Não, estão se qualificando, estão buscando, através dessa oportunidade, então, que o sistema EJA, né? EJA. Isso. Educação de Jovens e Adultos. Então, possibilitou a essas pessoas a voltarem a estudar um estudo com qualidade e fazer a devolutiva para a sociedade, né? Exatamente. A outra pergunta, o William fez EAD, né? Alguns pronunciam sim EAD. 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 Inclusive, esse Azinho aí geralmente é minúsculo, mas coloca tudo maiúsculo logo, né? Que é educação à distância, sem crase. Isso é super importante. Não ponham crase, por favor. Educação à distância. À distância, porque se disser à distância,
Isso é aula de português. Com o crase é porque tem uma distância definida. A distância de 2 metros. Essa é a regra. Não pude deixar de... A regra é clara, William. Mas 2 coisas assim. Eu queria que você falasse que... Eu estava comentando com o Mauro esses dias, havia muito preconceito contra essa educação que não era formal dentro de sala de aula. E, inclusive falava assim, estudou aí por correspondência. Inclusive tínhamos aqui no Brasil, uma certa época, existia um Instituto Universal Brasileiro. O IUB. que formava, inclusive na minha cidade, muita gente estudou para ser técnico de rádio, né? Consertar aparelhos elétricos. Mas, então, eu queria que você falasse, esse preconceito acabou, né? Gostaria de ouvir isso. Eu estou no processo de educação à distância no Brasil, não desde o começo. Quem fala isso que está desde o começo, mentira. Porque a educação à distância começa no Brasil há mais de 100 anos. Então, se o cara está vivo, que bom, quero aprender a ficar vivo assim, né? Mas eu estou desde o começo aqui em Foz do Iguaçu, quando surgiram as primeiras universidades aqui em Foz do Iguaçu. A educação à distância, nesse formato, educação básica e universidade, ele começa mais ou menos assim, bem próximo de uns 20 anos atrás. Se fortalece há uns 15 anos, 20 anos atrás está errado falar também, né? De acordo com a gramática. Há 20 anos só. Hoje nós vamos fazer um estrago aqui. Começa há 20 anos, na sequência fica forte há 15 anos, mas ele vem com tudo 10 anos. E depois da pandemia, daí eu acredito que até o preconceito ele some. Não se fala mais com esse tom, né? Você fez presencial ou EAD? Não assim se fala mais isso. O EJA foi comparado, né? Uhum. Teve esse estigma devido àquela questão Nobral, aquelas coisas do passado. O ensino EAD também tem esse estigma devido ao Instituto esse Instituto Brasileiro de... Universal Brasileiro, né? Que as pessoas dizem, você se formou pelo... IUB. IUB, né? Eu acredito. Então, eu acredito que houve muita essa resistência, né? Devido a essa... Como a pandemia, né? Entre aspas, obrigou a pessoa a ficar em casa e entrar com a questão tecnológica, né? Trazer para a sua vida, para o seu cotidiano... Não só tecnológica, eu quero dizer assim, eu não tenho acesso ao computador, mas as aulas foram transmitidas por canais abertos também, canais né? abertos, celular, né? O celular virou ferramenta. Não houve desculpa, né? Então, houve-se agora um período meio que forçado, digamos assim, devido à pandemia, mas as pessoas começaram a se adequar. Tanto que eu conheço alguns, Dom Willy, que até hoje não retornaram para o escritório. Né? Fazem aquele home office, né? Exatamente. Faz live, né? Agora a palavra agora live. Não, passa por isso que o Mauro falou. As pessoas não só gostaram, como viram a utilidade e o valor agregado a isso, né? Empresas estão contratando no Brasil inteiro hoje. Empresas que contratavam só local, contratam no Brasil inteiro. As faculdades, inclusive. Tem até uma nova modalidade de visto que é concedido do Brasil para o cidadão estrangeiro, o nômade virtual. Olha só. O nômade virtual, guardem-se, dá a impressão de ser extraterrestre, né? Nômade virtual, assim. Mas não. Tem uma figura hoje para os vistos brasileiros, deve ter para outros países também, né? Outros países devem estar dando esse tipo de visto. Que a pessoa, ela pode trabalhar no Brasil, mas ela recebe de uma empresa estrangeira. E hoje isso aí não é nenhum... Muito bom. Né? O cara não está tomando emprego de brasileiro, ele trabalha para uma empresa estrangeira, e pode ser brasileiro, pode ser norte-americano, então, ele é nômade virtual. Nós vínhamos conversando sobre isso, sabe? No caminho vinha conversando. Gostei dessa colocação do Dom William, nômade. Nômade virtual. Que é uma palavra que até um pouco tempo parecia que era o andarilho, né? Nós vínhamos conversando. As empresas, elas colocaram vendedor no Brasil inteiro. E o vendedor continua morando lá em Pitangui, continua morando em Umuarama e está atuando na empresa de São Paulo, Rio de Janeiro.
Tem hoje vários, aqui em Foz do Iguaçu tem vários rapazes, assim, gente de aí seus 20 e poucos anos que trabalham para empresas que estão em outro lado do mundo. Exato. Tá? Bom, era isso. Antes de mais nada, eu queria dar o meu alô pro pessoal de Brasília, meus amigos de Brasília, de Pitangui e de Belo Horizonte. Viu? Porque todo mundo fala aqui, Umuarama, Foz do Iguaçu, e ninguém fala de Pitangui, Belo Horizonte e Brasília, não, eu tenho que falar, né? Como não falar de Lages, a beleza da Serra Catarinense também, você, meu conterrâneo lagiano, um abraço, um amplexo fraterno aos meus irmãos, né, meus patrícios. Aqui parece que está cheio de nômades virtuais. Nômades virtuais. Mas sim, continuando aí. Não vamos colocar o endereço do estúdio, que daí eles acreditam que nós estamos em Reykjavik. Reykjavik. Gostei demais daquele poema, viu? Poema musicalizado, né? É. Professor Emerson, no Brasil existem alguns modelos educacionais e alguns falam pedagógicos, né? Mas eu andei pesquisando e vi que são 5, mais ou menos, é o que o pessoal comenta muito, né? Pelo menos é o que está registrado na internet, né? No Brasil tem esses 5 modelos, mas o modelo que é mais usado, que está dentro, né, desse contexto que nós estamos falando, é o democrático. Ou seja, onde o protagonista é o professor ainda em sala de aula, né? Com relação ao ensino à distância e esse modelo educacional, pedagógico que existe no Brasil, o que o senhor poderia falar para nós em relação ao que existe e as tendências? Então, é algo que está sendo bem estudado, porque existem modelos que já foram provados e comprovados, né? Deram certo, vamos usar a palavra certa. E existem modelos que estão precisando ser testados agora na nova realidade. O que tem funcionado na EAD mesmo, hoje, nós falamos de um termo que chama-se sala de aula invertida. Essa palavra sala de aula invertida, esse termo sala de aula invertido, ele pega o democrático, não tira o papel do professor, tá? Mas traz o aluno agora com o protagonismo necessário. Teve uma experiência no passado, uma escola chamada Escola da Ponte, que me chamou a atenção no começo da carreira, do professor chamado José Pacheco, um português. Foi até convidado para ser prefeito da cidadezinha dele lá. Ele falou assim: olha, todo homem tem seu preço, eu não quero saber o meu, deixa a prefeitura para outra. Mas essa é outra conversa, né? E o José Pacheco, ele consegue criar uma escola, né, com alunos independentes. Eu acho que esse é o segredo. O democrático dá certo. O professor como o gestor, como o papel principal da sala de aula, mas nós não vivemos esse momento. Então, o aluno ele precisa ser o protagonista da situação. Ele que... Essa escola da Ponte, porque eu citei, os alunos chegavam, aluninhos, criancinhas, né? 5º ano, 6º ano, chegavam, o professor estava lá, mas ele chegava na sala de aula, ia lá no armário dele, o escaninho, lembra dessa palavra, escaninho? Ia lá no escaninho, pegava o documento dele lá, a lição de aula daquele dia, sentava na cadeira e falava: eu estou fazendo isso aqui. E às vezes o coleguinha estava um pouco atrasado, o outro coleguinha estava adiantado, mas ele sabia do compromisso. Sem fazer propaganda, tipo um Kumon, ele sabia do compromisso dele. Quem tá na educação sabe isso. E o professor estava lá: professor, eu estou com dificuldade nisso aqui. Está com dificuldade nisso aqui. Então, você não quer que eu vou aí simplesmente, né, para te ensinar. Quer que eu vá aí para te ajudar. Então, é esse modelo que a gente vê que na educação à distância é o que está vigorando. Então, sabe? O que a neurociência... eu vi o professor... o nome, ele é um italiano, ele é palestrante, professor, mas ele é formado em física e tem alguns estudos que corroboram com as atividades da neurociência aqui no Brasil. O Pierluigi, não sei se o Piazzi... Eu não consegui acompanhar esse cara ainda. Piazzi. Esse professor, ele viu que através dos estudos... juntamente com a neurociência, os modelos educacionais desenvolvidos no nosso país até então, digamos, ele está falando isso até 2019, antes da pandemia, né? Ele falou que o brasileiro, a criança brasileira, nós brasileiros, temos um modelo muito diferente do que seria o ideal para o desenvolvimento educacional, porque justamente colocou-se
Aí já entra questões sociais de que o professor é o educador. Ele não concorda com a palavra educador, porque quem tem o compromisso de educar é a família. O professor está de orientar, ensinar, transmitir o conhecimento. E com isso, ele falando isso, ele deixa bem claro. O aluno não vai no colégio, não deve ir para o colégio para estudar. O estudo tem que ser feito e desenvolvido em casa. Tem que ser sozinho, estudar. E hoje, até então, viu-se esse papel invertido, né? Eu vou para o colégio para estudar. Aí eu vou estudar um dia antes da prova. Não estuda para adquirir o conhecimento. Estuda-se, né? E a gente cresceu, eu tive exemplo de, às vezes, a mãe dizer assim, você não deveria estar estudando hoje para a prova de amanhã? Isso é terrível, né? Com certeza. Então, a gente veio se preparando, não sei se esse é o termo certo, a sociedade, junto com o modelo educacional, junto com questões culturais e econômicas, moldando para que a gente chegue a esse impasse da questão até onde eu vou conseguir me adaptar agora com a nova realidade. Né, que é não só a presença do professor dentro de sala de aula. Ou seja, o professor seria para dirimir essas dúvidas, ser o auxiliador, o ajudador. E o desenvolvimento e busca do empenho, do conhecimento, do estudo, de adquirir aquele conhecimento do próprio aluno. Né? O que o senhor vê e de que forma o senhor vê que estão preparando os alunos, o senhor que é da área da educação? Então, quando eu mencionei essa sala de aula invertida, que é o que a gente tem falado muito nos encontros pedagógicos, é justamente isso. Vou citar mais um exemplo, citei a Escola da Ponte, vou citar o exemplo da Khan Academy, que até os filhos do Bill Gates foram inscritos, uma academia de estudos virtual. Talvez uma escola EAD, assim, acidental que foi formada. Né? O Salman Khan, quando ele desenvolve esse projeto dele, era justamente porque a sobrinha dele precisava estudar mais em casa do que na escola. Olha que curioso. Ela fazia parte de um grupo escolar que, devido ao sistema, acredito, de castas, não sei se é bem isso mesmo, da Índia, ela não poderia ser médica, doutora, médica, medicina, jamais. Porque ela estava num nível educacional. Mas ela poderia mostrar serviço e mudar de nível. Tipo, algo que foi muito, muito criticado no passado. Os alunos que estudavam na 5ª série A, os alunos da B, da C, tal escola seleciona por notas as séries. Isso é um perigo para a educação. Isso é preconceito, né? Aí eu estudo na 5ª A porque eu sou nota 10, aí o William estuda na 5ª B porque ele é nota 9,5. Que diferença que existe entre as pessoas? Segregação. Uma segregação, né? E o Salman Khan, o que ele faz? Ele compra uma placa de vídeo, uma placa de desenho, né? De captura de imagem. Ele começa a fazer exercícios com a sobrinha dele à distância. Mas ela está estudando em casa, olha só. Para ela superar essa casta educacional que ela vivia, ela teve que treinar em casa. Então, acho que nós estamos chegando muito nisso, que eu não estudei ainda esse pensador, esse cientista que você está falando, mas você quer vencer numa competição, não é só o treino da academia, o treino com o seu treinador. Você continua a dieta em casa, você continua, né, a leitura em casa. O ambiente tem que estar preparado em casa também, né? E o ambiente familiar, ele às vezes atrapalha a escola. Uma hora é terrível, sabe? Porque, na verdade, a escola, desculpa interromper, professor, a escola era para ser apenas o complemento, né? E não o protagonista na educação do filho. Seria o complemento. É esse o propósito que o senhor fala da questão da sala invertida, né? E continua com carga horária, continua com tudo, né? Continua tudo funcionando. O professor, ele vai ser o gestor dessa situação. Entendeu? Então, não é o professor o detentor do saber, sabe? O professor precisa saber mesmo porque ele vai ter problemas. É um médico, né? Chegou ali, estou sentindo tal coisa. Entendeu? Mas a gente sabe que hoje o brasileiro tem até essa mania de automedicação aí, né? Deveria ter ser autodidata também, né? Nós vivemos um momento de crise, entre aspas, alguém escuta aí e me apedreja, na educação. Porque precisa uma mudança de comportamento de todos os setores, né? E isso reflete aonde? Reflete na educação à distância.
fiz uma live com os novos alunos da Uninasal. Eram 40 novos alunos e a primeira coisa que eu conversei com eles foi o seguinte: você tem um lugar? Qual é o lugar? Qual é o espaço da sua casa que você vai destinar para ser a sua sala de aula dentro da sua casa? Aí, não sabia que precisava isso. Precisa um lugar. Você não tem nenhum lugar que você senta para fazer, de repente, o controle das suas finanças e tal. Pega esse lugar, teu altar educacional, né? O teu altar é onde você vai trabalhar ali, onde você vai sentar. Você tem um prazo, tem um dia. Quantos dias da semana você vai destinar para estudar? Sabe? Essas coisas assim. E para o aluno, eu lembro, a gente fala do passado, então nós vamos lembrar aí 40. Eu lembro que a mãe fez um cantinho que era onde a gente fazia a tarefa. Sim. Tarefa de casa. Olha só como é que eu acho que completa essa tua ideia. Tarefa de casa hoje, a gente tem que cobrar, tirar ponto, dar castigo, chamar a coordenação, chamar a direção para que o aluno realize a tarefa de casa. A gente vai falar logo mais de literatura, sabe? Livro do mês, qual é a leitura obrigatória, entre aspas? Ninguém obriga ninguém a nada, né? Mas qual é a leitura, a sugestão de leitura do mês? É o livro A Moreninha. Aí o cara fala, que eu quero ler esse livro, eu vou ler um resumo na internet. E a gente andava com o livro embaixo do braço, enquanto não terminava, não descartava esse livro. Então, precisa existir um resgate. E a educação, né? Educar, eu acredito que o pai precisa... Não quer dizer que os pais não estão fazendo, muita gente está fazendo, mas os pais precisam ter um olhar um pouco mais, né, preocupado com isso, sabe? Porque estão terceirizando muito isso, né? Também. Eu estou vendo, o professor Emerson está aqui com um livro ali, 12 lições para o século XX. 21 lições, tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. É o livro invertido, falou da sala invertida. Então, tinha um livro invertido aqui. Eu lembrei, alguma dessas ideias está nesse. O título é bem sugestivo, 21 lições para o século XXI. Chega um momento que a gente já começa nem sabendo onde a gente tira mais as ideias, né? Você vai lendo tanta coisa. Mas ele veio com você por... Eu trouxe porque eu vou citar. Não quero que ninguém saia lendo, comprando livro. Eu já vi que em muito podcast o cara fala assim, esse livro mudou minha vida. Aí o cara vai lá e quer comprar o livro, né? Vai mudar a minha também. Livro de como é que é? Podcast de autoajuda. De autoajuda. Mas que o livro seja o começo. Porque vários livros pode e vai mudar a sua vida, né? A leitura é fundamental, mas vocês vão falar sobre isso. Eu tinha um amigo... Monteiro Lobato, eu lembrei umas, não vou esquecer. Acho que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Os livros não mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Maravilhoso. Mas então, sobre esse livro, porque eu tinha um amigo que andava sempre com um livro debaixo do braço. Depois eu perguntei, ele falou assim, mas por que você não lê com esse livro debaixo do braço? Não, só para impressionar as meninas. Teve sempre. Você já abriu, não? Eu troco. Eu vejo que você lê muito livro, né? Porque todo dia você está com um debaixo do braço. É sempre o mesmo. Professor, o senhor sabe... tem alguma pergunta no ar? Eu tinha falado dos 21 lições do século XXI. Esse aqui foi meu trabalho. Foi uma escolha, claro, tudo é escolha, né? Falei uma frase ontem em sala de aula, segunda-feira em sala de aula. E a frase era: quanto mais conceito, menos preconceito. Eu falei, se essa frase não existe em lugar nenhum, ela é minha. Quem for citar, pode registrar. Direitos autorais aqui. Fulgêncio. Hoje é um copyright mais liberado, muito, né? Muito bom. Ideias são metais que não se fundem, já dizia o Rui Barbosa. Olha, né? aí. Então, ler é a melhor maneira de tirar os grilhões, né, que atrapalham o desenvolvimento tanto pessoal como social, né, professor? Exatamente. Rui Barbosa, o Águia de Aia. E uma das coisas que... O poder de síntese é através do desenvolvimento da leitura. Ponto. Isso é indiscutível, né? Não é o tablet, não é o iPad, não é o celular, não. Enfim, não é. É leitura. E hoje no Brasil, o senhor tem o número de qual é a média per capita de leitura? Aí você... Não sei se fala per capita mesmo, se esse é o termo. Acredito que sim. Eu procuro tanta definição, sabe? A gente estava conversando, eu e o Dom William,
O cara vende... O livro dele virou best-sellers. Eu queria saber o que era para virar best-sellers, né? Quantas publicações, 50 mil publicações, 50 mil a tiragem, né? Então, eu fico procurando essas coisas, mas o número per capita eu não tenho. O que a gente ouve a cada Bienal... Engraçado que a Bienal acontece de 2 em 2 anos, mas acontece todo ano. Que a Bienal do Rio, ela é contrária à Bienal de São Paulo. Então, um ano acontece uma... E a Bienal... Tem Paraty também. Tem Paraty, todo ano. Tem Feira do Livro, né? Parece que vai ter Feira do Livro em Foz do Iguaçu. Eu vi uns rumores aí. Isso é muito bom. Eu quero participar. Eu não tenho esse número, mas o que ouvimos é que tem aumentado o número de leitores no país. Muito bom. A gente ouve isso, né? Então, eu percebo assim... É claro que tem não sei nem se seria o paradoxo, né? Aumenta o número de leitores, mas diminui o número de livrarias. Entendeu? Porque a compra de livro, não livros virtuais, mas a compra em livrarias virtuais passou o número da compra de livrarias físicas. Pode ver que está dentro dessa tendência à educação à distância. Você também compra os seus livros sem precisar ir na livraria. Sem precisar ir na livraria. E você pode comprar um livro hoje virtual. Justamente. Também, não é livro físico, mas... A gente busca, o preço é diferenciado, né? O que a gente percebe que, inclusive, as editoras, o William sabe mais sobre isso, as editoras, elas vão produzindo os livros de acordo com a quantidade de venda, né? Não vai produzir 1000 exemplares e falar, agora vamos vender. Não, vamos vender e agora vamos produzir. Conforme não sou demanda, muito bom no inglês, não sou muito bom no inglês, mas on demand. On demand. Muito bom, porque assim também ajuda com a preservação, né? Exato. Vai ficar aquela... Faz uma certa tiragem e às vezes fica no depósito. Falou do 21 lições, acabei trazendo o acidental porque eu ando com livros, mas não é para impressionar a volta, eu tô com um livro. Tá impressionando a menina, não, né? O cara foi em tal lugar, tem um livro, foi sala de espera de dentista, tem coisa mais chata? É livro. Tá? Verdade. E esse 21 lições faz parte de uma trilogia do Yuval Noah. Quem está colocando o nome do filhinho de Noah significa Noé. Tem que saber isso, é Noé. Eu não colocaria o nome do meu filho de Noé. Mas Noah mas fica Noah bonitinho. Colocaria. E Harari, né? E no final. O Harari, ele é praticamente uma trilogia, né? Homo Sapiens primeiro, depois Homo Deus, depois 21 lições. E eu acredito que explica muito o momento. Porque não dá para pensar o que era liberdade no século passado e liberdade agora. O que é preservação no século passado e preservação agora. Né? Falar de preservação para o cara que comprava um aparelho de TV e usava a vida inteira, muito diferente. O cara que comprou um aparelho de TV ontem e foi pesquisar como é que funcionava a TV dele, todas as funções, e descobriu que já tem uma 4.0, 5.0, 6.0, 10.0, né? O cara já quer trocar, já comprou para vender, já comprou para jogar fora, né? Então, ele sintoniza muito isso, sabe? Dessa relação de... Até o William me mandou um artigo bem bacana, assim, que falava da antroposofia, que é um modelo pedagógico. Tinha escutado sobre ele no podcast, não pode fazer propaganda, falar só do JJ. Tinha escutado sobre ele no Joel J, e de repente aparece, o William me cita, eu vou dar uma pesquisada. Antroposofia, o ser humano tem buscado mais conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, né? E para isso ele precisa saber como que os outros se comportam, né? Eu me desenvolvo de uma maneira espetacular, eu vou me relacionar bem, com certeza. Mas, de repente, eu começo a ser excluído de muitos grupos. Então, tem que ser um desenvolvimento bem completo. Antroposofia é o nome. Essa questão de preservação é muito interessante, porque eu estive, inclusive, foi lá em Pitangui, eu estava curioso para saber se um jornal que eu tinha editado lá por 5 anos, se existia aquilo no museu de lá, porque eu tinha feito encadernado e levado para lá 2 coleções, uma de 2, 3 anos e outra de 2, 3 anos também, que o total dava 5 anos e pouco. Está lá super conservado,
arrumadinho. Eu fiquei encantado, viu? Instituto Histórico de Pitangui. Aliás, mando um abraço para Maria José Valério, que é presidente, e José Luiz Peixoto, que é meu amigo lá, que também está na preservação do patrimônio histórico de Pitangui, Minas Gerais. Mas a preservação é algo que a gente tem que pensar e dentro da literatura, às vezes eu fico assim, imaginando que a gente só fala Machado de Assis. Os jovens têm pavor do Machado de Assis, porque todo velho, né, fala em Machado de Assis. Machado de Assis não é um autor sem idade, né? Não tem. Não tem, ele sabe de tudo, né? Ele parece que era o bruxo mesmo, né? É o bruxo Cosme velho. Porque o homem sabia, tudo que ele escreveu é a essência da natureza humana. A essência da natureza humana. Então, para os jovens, não tenham medo de Machado de Assis, não, que ele não pega, não. Ele só faz pensar. O professor está sendo... Não sei se está acontecendo com todo mundo, está acontecendo muito comigo. Apesar de estar na área administrativa, se eu estivesse só na função de professor hoje, dificilmente nós teríamos oportunidade de estar aqui, né, no Qual é a Sua, às 9h30 da manhã, toda terça-feira. Dificilmente a gente teria essa facilidade. Sala de aula é sala de aula, né? Segunda a sexta. Mas o professor está sendo bastante explorado, no meu caso, que o aluno chega e pergunta mesmo, sabe? Por que ler Machado de Assis? Sabe? Por que aprender equação do segundo grau? Por que aprender, né, movimento retilíneo uniforme? Por que aprender gramática? Por que aprender fórmula de Bhaskara? Fórmula de Bhaskara. Então o aluno pergunta muito isso. O meu era Bhaskara mesmo. Bhaskara. Né? Bhaskara já sofisticou, hein? Sofisticou. Então fala. Eu queria citar um livro. Eu sei que entre as nossas perguntas aí fala o que você está lendo, que livro você... Vamos adiantar aí, não sei. Acabou criando uma ordem natural, né? Mas assim, já que o senhor vai entrar nesse contexto, né, nesse assunto, e fazer essa amarração agora, enfim, o que o sistema pedagógico, o que os professores pensam, né, o senhor que está no meio, para fazer com que... O que conversam, o que poderia ser feito para atrair a atenção, né, mais atenção do aluno para a literatura? Isso, olha. Nós tivemos um concurso público agora há pouco tempo aqui no estado, né, no Paraná. E eu vi 2 temas de redação. Então, eu acho que aí começa a resposta. Concurso público para professores? Para professores. E dependendo, claro, da carreira, né? Letras, pedagogia, matemática, existia uma redação, olha só, para todos os segmentos. Professor de matemática que fazer redação, de física, de educação. Quem vai cursar educação física que não precisa escrever, professor, para passar no concurso de educação física, tá? Desculpa a brincadeira, professor de educação física. Precisa fazer o concurso de educação física, precisa fazer uma redação. 2 temas eu tive acesso a esses temas. Um dos temas era a gamificação. Então, o processo de construção da informação, né, do conhecimento através da gamificação. O aluno gosta de jogar, não é só jogar, né? A gamificação é como se fosse uma sequência intuitiva de um aplicativo, para que o aluno se envolvesse de uma maneira que, quando ele visse, ele queria chegar no final logo, na última fase. Então, a gamificação foi um dos temas, entendeu? E o segundo tema, as vozes. O aluno identificar as vozes que ele ouve no cotidiano. Porque eu estou ouvindo a voz do meu pai, a voz no sentido voz, conhecimento, informação. Estou ouvindo a voz do meu pai, mas eu estou ouvindo a voz do YouTube, mas eu estou ouvindo a voz do professor, estou ouvindo... E ele começar a identificar essas vozes, sabe? Perceber se essa voz está auxiliando, se essa voz é importante. E como... Sabe que eu sou cristão, a gente fala, a fé vem pelo ouvir. Você vê, o ouvir está muito relacionado a o que vai te alimentar durante um decorrer, durante a sua vida, né? Tá? Isso aqui, quem estiver ouvindo isso aqui vai falar assim, será que esse livro que o Emerson citou é bom? Será que a pedagogia tal, né, que o Mauro falou, a William falou do jornal? Então, essas vozes todas contribuem com o nosso conhecimento, ou despertam, né? Então, eu acho que educar o aluno, educar os professores, não sei nem se eles falam assim,
Agora há pouco estávamos assustados com o chat GPT, né? Estávamos assustados. Agora não adianta mais dar trabalho para os alunos, porque eles vão copiar tudo na internet, vão mandar o chat fazer. Não. Tá? Se ele entra no formato meio de jogo, sabe? Não é jogo de ganhar ou perder, o jogo de ter etapas, ter fases. Ou seja, a teoria de Skinner é estímulo e resposta. Estímulo e resposta, exatamente. Então, os professores têm visto isso muito. Tá? Que o professor consegue estimular o aluno. Não vou lembrar o nome do livro, mas foi trabalhado em muitas semanas pedagógicas nas escolas da rede pública. Tá? Que o autor... Peguei o livro na mão, mas não lembro o nome do livro do autor. Me perdoe. Depois a gente coloca aí nos comentários, né? O autor, ele coloca práticas infalíveis para um professor em sala de aula. E as práticas partem de coisas bem simples. Prática, pergunta e resposta. Faça uma pergunta para seu coleguinha sobre o conteúdo que você leu. Ou seja, ele teve que estudar o conteúdo. Veja quantas que ele responde. Prepara umas perguntas bem ferrenhas aí, para ver se ele está alinhado contigo. E depois ele vai te perguntar também. Ou seja, quem não leu não vai responder. E vira um desafio, né? Vira uma competição velada, né? Legal. Então, importante. Nós estamos entrando na fase final da nossa entrevista. Que pena, né? Quase que eu escutei aqui. Não, mas com certeza... Não falamos nada ainda. Mas eu queria que você falasse, já que estamos falando de livros... A Moreninha. A Moreninha. A Moreninha. O que é a Moreninha? Eu vou citar esse livro, porque esse livro, se nós pudermos colocar ele no rodapé depois da página aí, seria bom, viu, pessoal da produção. Como ele participou da sua vida, da vida dos seus antepassados. Isso. Depois a gente coloca. O livro que eu estou lendo agora chama-se A Guerra da Arte. Tenho ele aqui em PDF. Eu presenteio todo mundo. É fantástico. Eu acho que o senhor também precisa ler. Por favor. O William, eu já mandei para o William, já está lendo. Você que está aí também atrás, aí o pessoal da produção precisa ler. A Moreninha é um caso incrível, né? Até tem um vídeo no YouTube lá que eu fiz o capricho de gravar. Que a Moreninha foi um presente, foi uma herança. Eu ganho o livro A Moreninha de presente como herança da avó. Dedicado pelo avô. Na época que eles namoravam, olha só, o avô chega com o livro A Moreninha e dá de presente para a avó. Eu acredito que ela tinha próximo de uns 15, 16 anos, que é bem a idade que se lê A Moreninha, né? No segundo ano do ensino médio, no primeiro bimestre, e dá de presente para a avó o livro A Moreninha, com uma dedicatória. A minha querida Mariinha. Ele põe o diminutivo. Legal. E repete o I do radical. Mariinha. Poderia ter colocado Mariazinha, né? Mas ele coloca Marinha. Porque como ela era chamada, né? Com certeza. Com certeza, o diminutivo carinhoso aí. Quem quer aprender gramática? Gramática com Fulgêncio. Daí veio gramática. Já veio com o avô. Temos que falar nisso aí. Você tem que deixar o link também desse... Muita coisa, né? E daí ele dá de presente. E, claro, eu não faço parte desse momento do namoro e do presente, mas... Eu estava em férias em Umuarama, a gente já morava aqui em Foz, e eu tinha que ler esse livro. Era a leitura obrigatória das férias. Quem não sabe o que é tarefa de férias, não sabe o que é estudar. Professores, lasca a tarefa de férias nessa piazada aí, não dá moleza não. Mas colocar tarefa é perigoso da briga. É terrível, tal da tarefa. E os ambientes virtuais estão vivendo isso, né? Porque o professor vai lá, dá uma atividade, o conteúdo está lá no ambiente virtual, estude para a aula que vem e faça um quiz lá e tal. Então, a sala de aula invertida é muito trabalho também fora da sala de aula. Ou trabalho. E daí a Moreninha vem como herança. Eu precisava ler esse livro e não tinha comprado o livro porque eu tinha gastado o dinheiro já. E a avó chega e fala, fica tranquilo, eu tenho o livro aqui. Dei um sorrisão e tal. Mas junto com o livro tinha mais, se não me engano, 9 cartas. Que eram as cartas que eles trocavam durante o namoro. E as cartas são semanais. Eu achei muito interessante isso. A diferença de data é uma semana. Ele mandou 9 cartas ali, praticamente 2 meses, sabe? E vai vendo a evolução da saudade dele nas cartas. A evolução legal, da saudade. E você, jovem, carta?
Já fui bom nisso, viu? É uma folha que as pessoas pegavam uma caneta e escreviam para as outras. Porque hoje é só mensagem, né? Carta é um SMS do passado. É o WhatsApp, tá? WhatsApp do século XX. Assim, resumindo, para o nosso tempo tá ficando coisa, mas e aí eles se casaram, né? Aí se casaram em setembro, mais ou menos nessa época, acho que foi agora dia 16 de setembro. Casaram em 1947, então tá aí quase 55 então, anos. Não? Ele é resultado da Moreninha. Sou resultado da Moreninha. Quem ainda não leu a Moreninha, leia. É um clássico da literatura, né? É o primeiro romance da literatura brasileira, o primeiro livro escrito no formato de romance. Isso que é bom o pessoal saber, viu, Mauro? A gente fala assim, eu tô lendo um romance. Não fique naquela impressão de romance, uma história de amor. Não. O romance é um livro escrito ao modo de Roma. Por isso que a palavra é romance. E romance é escrito na forma do parágrafo, das linhas, né? Diferente do poema, que é escrito em versos. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, todo livro é romance, todo livro que entra como literatura é romance, né? E ficção, né? Ficção. Daí entra romance policial, romance romântico, daí é história de amor. Né? Romance de memória. Agora está muito na moda a literatura de fantasia, né? Não sei se chama fanfic. Eu tenho uma galera aí que escreve aqui de Foz, inclusive, viu? Uma boa sugestão. Tem vários autores aqui de Foz. De fanfic? Alguns de literatura de ficção, né? Alguma literatura de ficção, cavaleiros, castelos, dragões. Segue a linha... Júlio Verne, quase que isso. Da nossa época, mas aí para eles eu acho que eles seguem mais a linha Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? Um espaço lúdico mais bem moderno. Bem moderno. Maravilha, então. Mas então, professor, a importância da literatura na vida do jovem, porque os modelos, podemos dizer, educacionais de alguns anos não muito distante atrás, preparavam os nossos jovens, isso chegou e nós fizemos parte dessa realidade, e conhecemos muitos colegas que se tornaram pessoas replicadores apenas de sons, pessoas que pegam letras e transformam em sons, e não letras em ideias. Exato. Né? Então, hoje o papel educacional, o pedagógico, está engajado em transformar pessoas em verdadeiros pensadores, transformadores. É isso que podemos dizer que... Pode-se dizer que é isso. Há 20 anos, mais ou menos, falava muito que... Já se falava, eu estou falando 10, 20 anos, porque não tem uma data, né? Até na literatura, quem lembra da literatura, quando coloca que o realismo do Machado de Assis começou em 1881, não, pegou um livro, foi publicado naquela data e falou, a partir de agora é por aí. Entendeu? É um momento a questão do replicador de ideia, né? O analfabeto funcional. Aí, né? Isso é terrível, né? Isso é coisa séria. Assim, para encerrar, eu queria que você falasse do Gramate. Gramateca, que seria um site no YouTube, no TikTok? O Gramateca Explica aí surge da maior brincadeira da face da Terra. Eu falei até que eu vou tentar mantê-lo enquanto ele for engraçado para mim. A hora que eu tiver que forçar o bom dia, acordou. Se eu tiver que forçar isso e não for gostoso, é gostoso falar isso, parece dar um ânimo. Se eu tiver que forçar isso, eu vou parar. Mas surge a ideia, nós fazemos um chimarrão toda manhã, tá? Agora eu tenho até um parceiro lá, vou citar o nome do cara, ele não vai ser feliz na vida, meu amigo Laércio. Você não conhece o Laércio? Depois eu te apresento. O meu amigo Laércio. Podia citar o nome de um monte de gente aqui, né? Vai dar briga. E daí, aquele mate de manhã, hoje não deu tempo ainda, aquele mate de manhã, e daí, brincadeira, falei, tomar um mate. E eu tinha aula. Hoje vai ter aula de gramática. E daí a brincadeira está em torno da seguinte questão. Tem muita coisinha simples da língua portuguesa que nós podemos influenciar de uma maneira bem humorada, né? Eu trouxe.
Eu trouxe, né? Fala bonito, trouxe. Eu sou da época, meu irmão falava, eu trazia. E assim vai. Aí época do português bem dizido. Português bem dizido. Aí, o que mais? Muitos, né? Olhar lá, eu acho que nós estamos próximo já de uns 80 vídeos. 80 vídeos. São curtinhos, viu, gente? Né? Mas aonde que está, né? São vídeos de 1 minuto e meio. Começou no TikTok. TikTok. E como é que ele encontra no TikTok? É Emerson Fulgêncio. Emerson Fulgêncio. Daí eu puxei pro Instagram também. Está no YouTube também, mas no YouTube, nos shorts ali, não são todos. Alguns que eu acho mais bem humorado. É uma coisa simples, né? Estava até comentando, né? Manda o meu boleto para mim pagar. Essa é a coisa do aluno da faculdade à distância, né? Manda o meu boleto para mim pagar. Ali já vai. Eu pagar. Pronto. Se eu brincar, se eu falar assim, você falou errado, se corrige agora. se corrige. Aí eu perdi o amigo. Vamos fazer o exercício. Memi comigo, Teti contigo, vocês... Mas eu gostei muito da ideia dele. Achei bem original. Ela é útil. Você aprende gramática brincando e de uma maneira bem... Praticamente. Vira um entretenimento com saberes. Quanto mais... Bem, nós temos ainda mais 5 minutinhos, Dom William. Tem. Né? A produção aí sinalizou. Então, o professor Emerson também tem que passar o endereço do Dom e do EJA, né? Então, vamos lá. Só para a gente deixar bem frisado, né? O Dom é uma instituição de educação à distância para jovens e adultos aqui em Foz do Iguaçu. É o tal do quer terminar, quer concluir, não gosto nem dessa palavra, quer concluir seus estudos básicos, aqui em Foz é conosco. Inclusive, nós somos a única instituição de Foz do Iguaçu credenciada pelos conselhos. Fora nós, só é instituição pública. Não tem outra aqui em Foz que seja credenciada pelo Conselho Estadual de Educação. É um processo bem detalhado, sabe? Burocrático. Burocrático, não é para qualquer um abrir, não. E o Dom, para terminar os estudos. E a faculdade, a Uninasal, para fazer o nível superior. Nós estamos bem próximo ao GRESF. Quem quer conhecer a cidade, temos o GRESF, nós temos o terminal de ônibus ali, e nós estamos bem próximo ali. GRESF, terminal de ônibus, Sebrae, na rua Equador, número 10. Faz a curva do GRESF. Nós estamos aqui no pé da curva. Rua Equador, número 10. Tem um telefone para contato? Tem um telefone. Eu costumo passar o fixo que nós temos lá, 3025-1800. Você que tem mais de 18 anos, 3025-1800. E eu passo meu WhatsApp. Eu gosto de que o aluno me chama aqui já para a gente conversar. Porque daí, não que eu o convenço, eu o empodero. Quando eu falo com alguém que está querendo voltar a estudar por aqui, eu empodero essa pessoa. Ele convence, ele está com vontade, ele convence. Se for mulher, convence o marido que vai voltar a estudar. Se for marido, convence a esposa. E quando os dois precisam, os dois vão junto. Eu vou postar uma foto hoje no nosso Instagram do marido, a esposa e a filhinha no meio da foto. E eu olhei para ela, tá orgulhosa do pai e da mãe. A menina deu um sorriso daqueles que a gente não vê há muito tempo, sabe? Então, estamos na Rua Equador, número 10, bem na curva do GRESF, e o meu telefone é o 99909-9627. É um telefone não comprido, mas 9909-9627. Professor Emerson, ao vivo. E nas redes sociais também encontra o professor Emerson, que tem também as informações. Sim, né? Quem não conseguiu anotar, e se não tiver na descrição, que a gente vai fazer o possível para colocar na descrição do podcast, ele passou o contato, não encontrou o contato, pode falar conosco, pedir o telefone do professor. Exatamente. Ou também vai lá nas redes sociais do professor Emerson e prestigie as informações divertidas, culturais, que vão agregar para a sua vida. É tranquilo, né? E do EJA... EJA Dom, qualquer rede social. Dom. YouTube... Né? Tem EJA Foz, EJA Dom, é tudo. Está precisando concluir, terminar os seus estudos? Você almeja uma faculdade, almeja uma universidade? Faz com 1.000 alunos, né? Já passamos de 1.000 alunos formados pelo Dom aqui em Foz do Iguaçu. Entre em contato com o professor Emerson, que ele vai atendê-los
com muito carinho. Estamos encerrando, então? Dom William, nós temos mais uns minutinhos que eles sinalizaram para nós lá. Então, meus amigos, é assim, não seja apenas mais uma massa de manobra, né, professor? Foi falado muito agora, massa de manobra, enfim, com essas questões de pandemia, desinformação, fake news, né? E para você não se tornar massa de manobra, você tem que ser diferente. E para ser diferente, você não pode estar casto à desinformação. E para não estar casto à desinformação, você tem que estar informado. E para estar bem informado, esse é um processo. Isso é um silogismo. Né, você não sabe o que é silogismo? Vai pesquisar. Entra em contato com o professor Emerson. Como é que chama o seu herói lá, que ensina português daquela maneira, como mate, gramate? Como é que chama? É o Fulgêncio. Tá bom. Gente, questão de glossário aqui, tem que passar para os meus conterrâneos lá. Toda hora ele fala piazadas. É meninada, tá? É meninada. No Rio de Janeiro é gurizada. Até falaram a origem, né? Piá, né? O Geraldo, né? Na entrevista passada, né? Que é Tupi-Guarani, né? Quer dizer, piá, né? Isso mesmo. Mas eu não me lembro o que é Mas enfim, pesquisem lá. Pesquisem. Eu falei do Dom. O Dom vem de Dominus, que é dono, né? É o dono William. Dominus. Dominus é senhor, né? Senhor. É Dominus Domini. Segunda declinação. Então não estou errado quando eu me refiro ao Dom William. Olha só. Segunda declinação. Para quem não sabe o que é declinação, conjugar o verbo. Eu, tu, ele, nós, você. Ou está tendo dificuldade? Entra em contato com o Emerson Fulgêncio. Então vamos despedir. Muito obrigado. Esse vídeo aqui será disponibilizado para terça-feira, dia 26, é isso? Você está nos assistindo, esse programa hoje especialmente foi gravado, né? E hoje, dia 26, na terça-feira, 8h30 até as 9h30. Espero que você esteja conosco até agora. Espero que você tenha gostado do conteúdo do professor. Brincadeiras à parte, o intuito é trazer essa informação. É pouco tempo, mas fizemos o possível para trazer um pouquinho, né? Nem que seja em conta-gotas, as informações para o desenvolvimento cultural, social e intelectual da sociedade de Foz do Iguaçu e do estado do Paraná e do Brasil por um todo, né? Essa informação é através do programa podcast Qual é a Sua, né? Transmitido toda terça-feira das 8h30 às 9h30. 9h30 para você que fica no conforto do seu lar. Eu ia dizer no trânsito, né? Mas no trânsito você não deve olhar no seu celular. Mas no conforto do lar, no seu escritório, enfim. Ou nos ouvindo, nos prestigiando, deixe o seu like, manda o seu recado, se assina ali no nosso canal, compartilha o nosso canal. E um abraço também para a doutora Rosiane, minha amada esposa. Logo queremos você aqui falando sobre psicologia. Ela está se formando em medicina, mas ela é psicóloga aqui na cidade de Foz do Iguaçu, onde nós interagimos com alguns dos pacientes, né, que a gente faz o trabalho terapêutico na cidade de Foz do Iguaçu. Mas, enfim, isso é um assunto para um outro dia. Quero agradecer ao estúdio Backlin, né, que está fazendo essa produção, essa transmissão também para você. Enfim, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Também a visita aqui do Laércio, né? Laércio. Está aqui assistindo nosso programa, amigo do professor Emerson. Queremos você aqui, Laércio, hein? Olha aí. Falar do seu jornal, vamos trocar boas informações. Né, Dom William? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, muito obrigado e até a semana que vem, aqui do podcast Qual é a Sua? O melhor podcast do sul do mundo. Isso mesmo. Um abraço.